Olá, bem-vindos ao Seminário Teológico Talmid. Seguimos com nossa classe de liderazgo cristiano e bíblico. Estamos estudando os princípios de liderazgo basados em la vida de Pablo. E hoje, em nossa classe, vamos estudar o princípio de liderazgo número 19. O líder é resistente. Em la classe anterior, estudamos que o líder conhece suas limitações. O líder está seguro de seu chamado e o líder conhece suas limitações. Hoje dia vamos estudar o líder é resistente. Princípio de liderazgo número 19. Este é sócio maravilhoso para a virtude de la humildade. O líder, aunque conhece sua própria debilidade, deve ser forte e incondicional. Os líderes estão perpetuamente acossados por las pruebas. Depois de todo, o liderazgo se trata de personas e as personas causam problemas. Algumas pessoas são problemas. O líder, se bem é plenamente consciente de sua própria fragilidade, não obstante, deve encontrar a força para suportar todo tipo de prueba, incluída a pressão, a perplexidade, a persecução e o dolor. Então, observem que o líder sempre está entre opuestos. Tiene que ser convicto e muitas vezes firme, decidido e ao mesmo tempo tem que saber ser flexível. O líder tem que ter convicção de seu chamado e ao mesmo tempo tem que ser consciente de suas debilidades. Então, o líder tem que ser consciente de sua debilidade e, por outro lado, tem que ser resistente, forte e enfrentar todos os obstáculos e as oposições que podem surgir. Observe que Pablo habla de essas mesmas pruebas em uma série de 4 vívidos contrastes: pressionados, não aplastados; perplejos, não desesperados; perseguidos, não abandonados; derrotados, não destruídos. Leemos isto em último texto da classe passada. Nada é mais completamente parecido a Cristo que esse tipo de fortaleza em la debilidade. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 4, está escrito: porque certamente ele foi crucificado por debilidade, pero vive por el poder de Deus. Assim também nós outros somos débiles em ele. Sin embargo, viveremos em ele por el poder de Deus para com vosotros. La fuerza detrás de nuestra capacidad de recuperación es el poder de Dios. El líder que é chamado e empoderado por Deus e totalmente dependente de Ele para sua fortaleza, tem recursos infinitos que extrair. Tal líder é praticamente invencível. Pablo não era o tipo de cerâmica decorativa que se encontrava em estante. Era tarro maltratado sem piedade. Foi golpeado toda a sua vida por pessoas que hubieran estado muito felizes de verlo romper-se em 1000 pedaços. As circunstâncias de sua vida assediada e seu ministério transitório também agregaram muitas dificuldades mais allá do estresse de qualquer de tratar com pessoas. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 5, vamos ler alguns textos agora, por isso tome sua Bíblia. 2 Coríntios 1, versículo 5 diz: porque assim como os sofrimentos de Cristo em nós outros em abundância,
son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Segunda de Coríntios capítulo 1, 8 y 9, porque no queremos que ignoréis, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremaneira, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Segunda de Coríntios capítulo 6, versículo 4 y 5. Pablo dijo, sino que en todo nos recomendamos a nosotros mismos, como ministros de Dios, en mucha perseverancia, en aflicciones, en privaciones, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos y en ayunos. Primera de Coríntios capítulo 4, versículo 11 a versículo 13. Porque nós outros que vivimos constantemente estamos sendo entregados à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifieste em nosso corpo mortal. Assim que em nós outros obra a morte, pero em vosotros a vida. Pero teniendo el mismo espírito de fé, según lo que está escrito, creí, portanto, hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Essa era a vida de Pablo. Las pruebas foram profundas e aparentemente intermináveis. Em 2 de Coríntios capítulo 11, versículo 24 a 27, Pablo também escreveu: 5 vezes he recebido de los judíos 39 azotes. 3 vezes he sido golpeado com varas. Uma vez fui apedreado. 3 vezes naufraguei e he passado uma noite e dia em lo profundo. Com frequência em viajes, em peligros de rios, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre, sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Todo lo que Pablo realmente sabia em sua vida era tribulação e sofrimento. Pero apesar de que foi constantemente assaltado, raspado e roçado, pressionado, puesto em las llamas e de outro modo abusado, nada de isso poderia destruí-lo. Tinha uma espécie de resistência invencível porque o poder de Deus estava actuando em ele. Segunda de Coríntios capítulo 4, versículo 11, ele escreveu: porque nós outros que vivimos constantemente estamos sendo entregados à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifieste em nosso corpo mortal. Note a palavra sempre. Não houve alívio do sofrimento. Foi uma espécie de morte diária e perpétua. Em 1 de Coríntios 15, 31, ele dijo, e muero diariamente. Em Romanos 8, 36, ele dijo, tal como está escrito, por causa tuya, somos puestos à morte todo el dia, somos considerados como ovejas para el matadero. Tal sofrimento é inevitável para qualquer líder que seja fiel a Jesus, a Cristo. Jesus deu um largo discurso sobre o tema em Mateus capítulo 10, versículo 24 hasta el 26.
Um discípulo não está por encima del maestro, nem um siervo por encima de su senhor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Belzebú, quanto más a los de su casa. Así que no les temáis, porque nada há encubierto que não haya de ser revelado, ni oculto que não haya de saber-se. Continuou agregando em Mateus capítulo 10, versículo 28, e não temais a los que matam el cuerpo, pero não podem matar el alma, mas bien temed aquele que pode hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Em Juan capítulo 15, del versículo 18 a 21, el Senhor também dijo a sus discípulos: Si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes de vosotros. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que Dios os disse: un siervo no es mayor que su Señor. Ni si me perseguiram a mí, também os perseguirão a vosotros. Si guardaram mi palavra, também guardarão a vuestra. Pero todo esto os harão por causa de mi nombre, porque não conhecem ao que me enviou. Pablo dijo também a Timoteo, em 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, e todos os que querem viver piadosamente em Cristo Jesus, que lhes sucederá? Padecerão persecuções. Então, um liderazgo que não tem oposição, não tem persecução, não tem sofrimento, não está de acordo com o que a Bíblia nos ensina, porque todos os verdadeiros líderes, aqueles que são discípulos de Jesus e que buscam caminhar e ser como a Bíblia ensina, como disse Pablo, todos os que querem viver piadosamente em Cristo Jesus padecerão persecuções. Cristo nos chama a todos a la classe de sacrifício que se caracteriza melhor, como Pablo lo descreveu, com la muerte perpétua. Pablo mencionou a morte umas 45 vezes em el Novo Testamento. Normalmente usou o substantivo griego thanatos, que habla de la muerte como um hecho. Pero aqui em 2 de Coríntios capítulo 4, versículo 10, sin embargo, usa um particípio, necrosis, muerte, que habla del processo de la mortalidade humana, ou seja, morrendo todos os dias, de a pouco. 2 de Coríntios 4, 10, está escrito: llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Pablo viu toda sua vida como um processo de morte. Ele não estava sendo morboso, simplesmente estava reconhecendo a verdadeira natureza de sua experiência terrenal. Era uma perspectiva esperançadora e não sombria, porque ele disse em Filipenses 1:21, porque para mim vivir é Cristo e morrer é ganância. Como uma simples vasija de barro, Pablo sabia que era prescindível e estava disposto a ser sacrificado. Em Colossenses capítulo 1, versículo 24, ele escreveu: Agora me alegro de mis sofrimentos por vosotros, e em mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Então, Pablo não se excusava, não se esquivava de los sofrimentos. Ele sabia que os sofrimentos hacían parte de aquellos
que sirvem a Jesus, de aqueles que são chamados por el Senhor para uma tarefa. Em outras palavras, o sacrifício de líder é, em última instância, para o benefício do corpo de Cristo, de sua igreja. Assim como o sacrifício de Jesus foi em benefício de nós outros, de cada um de los salvos, assim também o sacrifício de um líder cristiano, um líder bíblico, um líder que é chamado por Deus, é em última instância sempre em benefício do corpo de Cristo, que é a igreja. É em benefício da gente que ele lidera. 2 de Coríntios capítulo 4, versículo 12, diz: assim que em nós outros obra la muerte, pero em vosotros la vida. Em 2 de Timoteo 2, 10 a 12 dice: portanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que também ellos obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, e com ella glória eterna. Palavra fiel es esta, que se morrimos com ele, também viviremos com ele. Se perseveramos, também reinaremos com ele. Se le negamos, ele também nos negará. Recuerda que los sofrimientos terrenales de Jesús no se limitaron a los dolores de la cruz. Él también fue perseguido incansablemente y despiadadamente por sus enemigos. Él vivió frente a la muerte hasta que murió en la cruz. Ninguno de nosotros sofrirá una fracción de lo que él sufrió. Poucos de nós outros serão chamados a suportar nem sequer a 10ª parte de las dificuldades que suportou Pablo, por exemplo. Pero cada líder que é fiel a Cristo tendrá parte em seus sofrimentos. O verdadeiro líder deve estar disposto a resistir as dificuldades como um bom soldado de Jesucristo. 2 de Timoteo 2:3, ele dijo: sufre penalidades comigo como bom soldado de Cristo Jesus. É um privilégio suportar tales coisas por amor a Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 17 e 18 dice: e se hijos, também herederos, herederos de Deus e coherderos com Cristo, se em verdade padecemos com ele, a fim de que também seamos glorificados com ele. Pois considero que os sofrimentos deste tempo presente não são dignos de ser comparados com a glória que nos há de ser revelada. E é muito interessante que quando muitos cristianos e muitas pessoas mencionam este versículo de que somos herederos de Deus e coherdeiros de Cristo, não pensamos em los sofrimentos. Solamente pensamos em las bendiciones, em la paz, em tudo que de bueno que podemos receber como consequência, como efeito de sermos herederos de Deus e coherdeiros com Cristo. Pero esto implica também em los sofrimentos de Cristo. Somos herederos também de los sofrimentos de Cristo, como hijos. Em 2 de Coríntios capítulo 4, versículo 17, Pablo dijo: pois esta aflicção leve e passageira nos produz um eterno peso de glória que sobrepassa toda comparação. Quando aprendemos a correr pruebas, tribulações e angústias, como devemos acorrer estas coisas? Primeiro devemos acorrer como amigos. Em Santiago 1, versículo 2 a 4, ele escreveu: hermanos míos, tened por sumo gozo quando vos halleis em diversas pruebas, sabendo que a prueba de vuestra fé produz paciência. Mas tenga a paciência sua obra completa, para que seais perfeitos e cabales, sem que os falte coisa alguma. E em Romanos 5, de 3 a 5,
Pablo escreveu, e não solo esto, sino que também nos gloriamos em las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. También debemos tomar y recibir las pruebas, las oposiciones como un recordatorio de nuestra propia debilidad. Em 2 de Coríntios 12, 7 a 10, que vamos a ler, temos que nos acordar que no nos volvemos más dependientes del poder de Dios y por lo tanto más efectivos como líderes y testigos de Él. Su vida se desata en nuestra muerte. Entonces, cuando compreendemos esto, las cosas cambiam. 2 de Coríntios 12, vamos a ler de 7 a 10, dice assim: E dada la extraordinária grandeza de las revelaciones, por esta razão, para impedir que me enalteciera, me foi dado uma espina en la carne, um mensajero de Satanás que me esbofeteie, para que não me enaltezca. Acerca de esto, 3 vezes he rogado al Senhor para que lo quitara de mim. E Ele me ha dicho, te basta mi gracia, pois mi poder se perfecciona en la debilidad. Portanto, muy gostosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades y insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias, por amor de Cristo, porque quando soy débil, entonces soy fuerte. E sin embargo, Pablo era humilde, era manso, era modesto, pero de ninguna manera era indiferente. Um líder apático é uma contradição em esses casos. Então, um líder, ele não abdica de seu papel em la oposição, ele está seguro de seu chamado, apesar de esto, ele conhece suas limitações, apesar de esto, ele é resistente, ele sabe que é hecho de barro e que vai a sofrer muitos golpes em seu liderazgo, pero eles resistentes. Os golpes de liderazgo não lo destruem, por el contrario, lo fortalecem e a glória do Senhor pode fluir e aparecer muito mais em la vida deste líder. Então, que Deus esteja perfeccionando cada um de nós como líderes, e que cada um destes princípios que hasta aqui estudamos, que conhecemos, estejam presentes em nossa vida, em minha vida, em tua vida, como um líder cristiano e bíblico. Hasta nossa próxima classe.